Abrimos nossas Bíblias em Tito. Tito, capítulo 2. Nós leremos do verso 11 ao verso 15. Tito 2, do verso 11 ao verso 15, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai, te louvamos, Senhor, pela porção da Tua palavra. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, exposta, ó Deus, para nós. Fala conosco, ó Deus, apesar de nós. Ó Deus, fala conosco, porque o Senhor, Pai, ó Deus, de forma, Senhor, unilateral, ó Deus, tem decidido falar conosco. Ó Deus, nós não somos nada e por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda em nossas vidas. Ó Deus, estabelece a Tua palavra, o Teu reino no nosso meio. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é isso que nós pedimos. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando o capítulo 2 de Tito. Hoje finalizaremos o capítulo 2 de Tito. E nós temos aprendido grandes lições em Tito. Nós sabemos que Tito está na ilha de Creta, deixado por Paulo, para poder trazer a fé, promover a fé aos irmãos da ilha de Creta, porque muitos falsos mestres tinham se estabelecido naquela ilha, estavam se passando por pastores, mas que na realidade não passavam de lobos devoradores, gente de má índole, com a má conduta, e estavam contaminando o povo que ali estava. Então nós vemos que Paulo exorta a Tito estabelecer homens que de fato passassem no crivo para se tornarem os líderes daquelas comunidades, os pastores, os episcopos daquelas comunidades. E logo após, no capítulo 2, nós vemos Paulo entrando na declaração da sã doutrina. O que é a sã doutrina? E nós percebemos que a sã doutrina não se trata de coisas prolixas, as quais não podemos entender de forma alguma. Nós vimos que a sã doutrina, ela se trata justamente de um viver piedoso. Ela vai falar acerca do viver da anciã, do viver do ancião, do viver do jovem, como o jovem deve se portar, como a jovem deve se portar, as mulheres devem se portar, devem se estabelecer. E nós vimos que Tito vai fazer um checklist das atribuições que a cada um compete. Mediante a vida vivida, ele vai dar conselhos tanto a Dona Zefinha, quanto a seu João, quanto ao Júnior, quanto a Maria,
e quanto também aos trabalhadores que naquele tempo eram escravos. Então Tito, ele dá essas instruções, dizendo: olha, vocês devem buscar sensatez, piedade, vocês devem não ser iracundos, busquem a piedade. E logo após de passar todos esses crivos, alertando a igreja, Paulo vai falar a Tito, dando uma síntese do porquê aquilo poderia ser estabelecido naquelas igrejas, para que ninguém ficasse pensando acerca da sua qualidade, tanto de gênero ou social, ou sua idade, se ele fosse jovem, se ele fosse velho, se ela fosse mulher, se ele fosse homem, se ele fosse livre ou se ele fosse escravo. Haveria de compreender que Deus, a graça de Deus, o favor que nenhum de nós merecemos, tinham alcançado aquele povo. Eles precisavam ficar cientes do que estava sendo estabelecido. Então ele começa no verso 11, declarando que a graça de Deus, ela foi manifesta a todos os homens. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele salva tanto homem, quanto mulher, quanto velho, quanto jovem, quanto escravo, ou quanto livre. Por isso que no verso 11, nós lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando nós vemos essa sentença sendo expressa, é uma comunicação de que todos eles poderiam ter certeza de que Cristo tinha morrido e pagado pelos seus pecados, que Cristo tinha feito expiação pelo seu povo. Nós vimos que a partir do momento que as pessoas elas estão inseridas dentro da igreja, elas se converteram a Cristo. Nós vemos que existe um processo a ser percorrido, a ser desenvolvido, e esse processo é um processo educacional. Nós vemos no verso 12: educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Não era só ser salvo, era mostrar na vida diária que eles eram de fato salvos. E nós vimos que isso vai competir tanto a aspectos positivos quanto a aspectos negativos. Aspectos negativos é, olha, renegue as paixões, renegue a impiedade e busque, agora viva no presente século de forma positiva a piedade. E nós vimos também que isso tudo deve ser vivido com um propósito, com um propósito estabelecido, que significa olharmos para o nosso futuro e para o nosso alvo e percebermos a direção na qual estamos caminhando, que é a promessa, a bendita promessa da esperança, da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se nós deixamos de fazer algo e começamos a fazer outro algo de forma piedosa, se nós roubávamos e agora não roubamos mais, isso se deve porque Cristo nos salvou
e agora Ele nos dá orientação, Ele nos educa, né? Não é só roubar, é falar mal da vida dos outros, tem tantas outras aplicações, né? Nós vimos que na ilha de Creta tinha todo tipo de comportamento, desde as anciãs que ficavam bêbadas, né? Que eram consideradas crentes, né? Que se diziam crentes, quanto a jovens partidários, né? Que não tinham nenhum senso de equilíbrio, eram jovens desequilibrados, levados por todo vento de doutrina. Então nós vemos que quando Cristo alcança as pessoas começam a ter um comportamento mais adequado com a fé. Essas pessoas elas passam a ser educadas pelo Evangelho, né? Por isso que bastante, e não é difícil de se ver, quando Cristo alcança um indivíduo, quando a graça de Cristo ela alcança o indivíduo, nós vemos mudança, não só no modo do intelecto, mas em todas as esferas, principalmente na área do fazer, na área prática. Então nós fazemos tudo isso e ainda temos uma esperança. A nossa esperança é que um dia o nosso Senhor irá retornar para buscar a sua igreja. E nós vimos que temos que estar esperando e com os olhares fitos dessa bendita esperança. Preste atenção aqui. Nós temos essa esperança bem definida. É uma esperança certa de que vai acontecer. Você poderia dizer assim: não, mas desde o tempo dos meus avós que eu via falar isso, que Cristo ia voltar, e não vimos ainda acontecer. O fato de não ter acontecido não significa que não vai acontecer. Mas pense bem, todos que já estão aqui já viram isso acontecer em uma pequena escala quando alguém morre. Porque quando um ser humano morre, não há obras no sepulcro. Depois da morte segue-se ao juízo. Hebreus 9:27. A partir do momento que você morre, você se depara com essa bendita esperança de se encontrar com o seu Criador. E você será julgado ou de forma favorável ou de forma desfavorável. Mas se há uma coisa certa, é que cada um de nós que estamos aqui, se passar 100 anos, nenhum estará mais vivo. Todos temos certeza disso. E depois que morrermos, o que acontecerá? As Escrituras nos garantem um futuro de esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. É através dele que nós temos a certeza que teremos um amanhã melhor. Um futuro eterno nos aguarda ao seu lado. E nós podemos compreender que será um futuro grandioso ao seu lado, onde reinaremos com ele. Mas aí temos os processos negativos, os processos positivos, os faça, o não faça. E isso tudo é muito bom, isso tudo é instrução de proceder. Mas poderíamos acabar pensando de forma legalista que fazendo todas essas coisas de forma desarticulada do nosso Deus, podemos convencê-lo a nos aprovar diante de sua presença. E não falo isso só de forma consciente. Pode ser também que estejamos aqui de forma inconsciente, pensando que
porque fazemos algo ou deixamos de fazer, seremos aceitos por Cristo. E é aí que está o engano. E os irmãos de Creta poderiam de fato pensar dessa forma: eu vou viver dessa forma, vou ser um ancião melhor, eu vou ser um ancião melhor, eu vou ser uma jovem melhor, eu vou ser um jovem melhor, eu vou ser um escravo melhor, para ter barganha diante de Deus e dizer: Senhor, me aceita porque eu tenho sido, eu tenho feito, todas essas coisas eu fiz, por isso o Senhor tem que me aceitar. Olha para o mundo, Senhor, olha para essas pessoas que fazem o mal e eu faço o bem, por isso que o Senhor tem que me aceitar. Senhor, eu não roubo, Senhor, eu nunca matei, Senhor, eu tenho dado os meus dízimos de tudo quanto ganho, batendo no peito, não de forma de humilhação, mas de forma soberba, dizendo: eu sou o cara. E podemos nos pegar nesse espírito. Eu aguardo o Senhor, você não. Eu espero no Senhor, você não. Mas a pergunta que fica é o seguinte: quem vai garantir o processo? Quem vai garantir que você vai ser uma esposa melhor? Quem vai garantir que você vai ser um esposo melhor, um filho melhor, um jovem melhor, uma jovem melhor, um ancião melhor, uma anciã melhor? Quem é que vai garantir o processo? É você? É você que vai garantir o processo? Você com a sua muito leitura ou pouco leitura vai garantir o processo, todo esse processo que aqui está sendo estabelecido? A pergunta que fica é: quem vai garantir o processo? Quem é que vai aprovar, quem é que vai garantir que tudo isso aconteça em nossas vidas no devido tempo? Quem é? É você? É você? Certa vez eu me deparei com um homem que disse o seguinte: olha, com a minha fé eu posso tudo e não preciso de Deus. Se eu pensar em algo de forma positiva, e eu falar e desejar aquilo com tanta força, eu consigo e não preciso de Deus, porque eu sou meu próprio Deus. Quando eu desejo, as coisas acontecem. E ele estava vendendo picolé, e eu disse para ele: olha, se é dessa forma que você fala, se você não precisa de Deus, você só pensa, tem fé, e as coisas que você quer acontecem, eu queria fazer um teste com você. Eu queria que você me vendesse um picolé e fizesse eu comprar. Agora. Ele olhou para mim e disse: não, assim não dá. Eu disse para ele: olha, meu amigo, você não tem certeza de daqui a 3 metros você vai estar vivo. Você não tem certeza de nada na sua vida. Nada, uma bolinha pode estar se formando agora na sua veia e vai entrar lá no seu cérebro, vai explodir, vai dar um AVC e você morre daqui a 1 minuto. E ninguém garante a sua vida. Não há hospital que seja tão desenvolvido que garanta a vida de ninguém. Porque se fosse isso, homem rico era eterno. O próprio Jesus vai dizer: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque por mais que vocês possam estar ansiosos com as coisas, quem é de vocês que pode acrescentar um período a mais de vida do que já está determinado pelo próprio Deus?
Temos falado do viver, do viver, do viver. E agora falaremos da perspectiva eterna, de quem garante todo o processo. E veremos que não somos nada. Paulo vai falar e vai tratar com pessoas viciadas em fazer diferente do que sempre foi pedido. Sabe a pessoa viciada em fazer tudo errado? E são piores as pessoas que acham que são cristãs e fazem, mas vivem de forma errada. Elas são piores do que um ímpio que sabe da sua impiedade e se converte. Porque o ímpio vai dizer: me ensine outra vez, eu fiz tudo errado, me ensine. Mas as pessoas que se dizem cristãs e acham que tem esse traquejo, como diz aqui, essa manha de enganar a Deus, de fazer os irmãos de trouxa, difícil. Mas só que nada disso abateu a Paulo a instruir a Tito de que ele deveria se esforçar em chamar esses irmãos ao arrependimento, dizer: voltem. Porque a gente fica perguntando assim: por que, Paulo? Por que você está investindo tanto tempo nesses irmãos? Que a única coisa que merecia, se fosse do meu ver, era serem excomungados da igreja, expulsos da igreja, porque estavam prestando um mau testemunho terrível. Por que Paulo investe tanto tempo? O que é que está acontecendo? Mas Paulo e Tito, eles se empenham nessa tarefa, porque eles sabem que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não era o linguajar de Tito, não era a experiência de Paulo, não era nada disso. Era simplesmente de Deus utilizar a sua misericórdia para com aqueles irmãos. Não é porque você é inteligente, não é porque eu sou inteligente, não é porque existe uma retórica em mim, não é nada disso. O que vai definir a sua vida, de fato, a partir do momento que você é exposto à pregação do Evangelho, é se Cristo Jesus lhe for bondoso e misericordioso a ponto de transformar o seu coração. Quando Ele transforma os nossos corações, aí sim as coisas mudam. Por isso que o tema da pregação é educados pela graça, aprovados por intermédio de Cristo. Nós somos aprovados por intermédio de Cristo. E nós vemos as coisas grandiosas que Paulo vai relatar logo após. O verso 13. Ele vai dizer o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que podemos compreender sobre todas as coisas, podemos compreender sobre tudo isso, que temos que renegar a impiedade, as paixões mundanas, que devemos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Ok, podemos compreender isso, mas o que não devemos esquecer é sobre um aspecto do processo muito importante, é que isso tudo
tudo só pode ser garantido por esse que o apóstolo Paulo relata, esse o qual a si mesmo se deu por nós. Quem é que vai garantir o processo? Aquele que a si mesmo se deu por nós. Esse vai garantir o processo. Quem foi que se entregou por nós? O verso anterior ele responde: o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele que vai garantir todo o processo de forma unilateral. De forma unilateral, Ele se entrega por nós, Ele se dá por nós. Aqui é o primeiro passo para compreendermos onde está garantida a nossa aprovação. Porque faremos tudo isso e seremos aprovados? A resposta é porque Ele se deu por nós. Ele se deu por nós. Nós temos que entender que esse é um processo de tão profunda misericórdia, que se medíssemos e tivéssemos a medida da terra ao infinito, isso seria maior. Nós temos que entender que a cruz, ela não produz graça, mas a graça produz a cruz. O favor que nós não merecemos foi que produziu a cruz para nos salvar. Veja que espetáculo! Deus, Criador dos céus e da terra, se fazendo homem e morrendo em nosso lugar para nos redimir do nosso pecado. De forma tão exata e tão completa, tão absoluta, que podemos ter a certeza que seremos aprovados. Essa graça que repousa sobre os eleitos, o favor que nós não merecemos, ela comunica que não existe pecado que possamos cometer que possa nos separar do que Cristo fez na cruz. Favor que nós não merecemos está estabelecido. Não foi nenhum de nós que solicitou ao Senhor dizendo: ó Senhor, por que o Senhor não vem, morre numa cruz e nos salva? Porque quem estava no conselho de Deus para aconselhá-lo a vir e morrer por nós? Antes Ele mesmo se entregou por nós de forma voluntária e disse: eu vou. Não existia eu e você lá para poder aconselhar a Deus. Não existiria o homem mais sábio do mundo, não poderia pensar, sequer cogitar na possibilidade de ver um Deus que criou todas as coisas, todo o universo, e dizer assim: olha Senhor, por que o Senhor vai na terra, naquele monte de gente insignificante que te rejeita dia após dia e morre por eles? Nenhum ser humano na terra teria capacidade de pensar em tamanho trágico. Por que o Senhor não vai lá, Senhor? Não teve. É o que acontece? Acontece o inesperado. Ele mesmo, o nosso grande Deus, Jesus Cristo, é o nosso Salvador, é aquele que nos salvou. Ele mesmo, a si mesmo, se deu por nós, se entregou por nós, de forma involuntária. De forma voluntária. De forma voluntária, o Senhor se entregou por nós.
Esse é o primeiro aspecto de entendermos que a nossa aprovação se dá por intermédio de Cristo e não outro. Não é pelo que você faz, é de Cristo usar a sua misericórdia para com o seu povo. E quando contemplamos a cruz, quando contemplamos o que Cristo fez, nós percebemos que Ele não morre para possibilitar a salvação, Ele morre para salvar e não para possibilitar. Ele morre por um povo. Ele morre para salvar pelo seu povo, as suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, pela sua igreja. Ele morre a nossa morte, por Ele nós temos vida. Só por Ele. A garantia de todo o processo é em Jesus Cristo. Olha Isaías 53, 4 ao 12. Vamos ler Isaías 53, do 4 ao 12, em uma só voz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico ele esteve na sua morte, posto que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Aqui a segurança da nossa aprovação. Aqui temos o processo garantido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se existe uma coisa para você refletir e te dar a paz, é na cruz graciosa de Cristo.
na obra do Filho de Deus, que nos alcança, que a si mesmo se doa em nosso favor, nos garantindo todo o processo. Não é só metade, é todo o processo. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: o que fazer, Senhor, e para onde ir, se só tu tens a palavra de vida eterna? O que fazer? Qual obra deve ser feita? Se eu tenho aprendido contigo a respeito da graça, eu tenho aprendido contigo que é um favor que nós não merecemos. Eu tenho aprendido contigo que só em ti eu devo confiar. Para onde ir, se só tu tens a palavra de vida eterna, que só tu, só o Senhor se dará por nós. A garantia da nossa aprovação é certa em Cristo. E em segundo lugar, nós temos também não só a garantia da aprovação, mas a garantia de todo o processo. Cristo nos salva e nós temos a garantia de que podemos fazer. Aí agora nós nos deparamos que não só Ele tem nos salvado e nos dado a possibilidade de fazer, mas Ele também concretiza o fazer na nossa vida. E Paulo prossegue: a fim de redimir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Redimir-nos. Quando o Senhor Ele nos dá a garantia, Ele faz todas essas coisas a fim de, com o propósito de nos redimir. Ele nos dá a salvação, e nele nós temos a garantia da graça nos alcançando. E agora Ele também nos dá a garantia de que nós sofreremos todas as mudanças necessárias para que tudo ocorra conforme os seus decretos. Ele vai nos redimir. Redimir é uma palavra usada para denotar a redenção. Se redimir um escravo. Escravo, se tem um escravo, o escravo está lá na feira dos escravos. Você ia lá e via aquela fileira de homens acorrentados, e você começava a fazer análise, olhava os dentes para ver se não tinha cárie, via se era bom, se o camarada estava em boas condições, e levava ele, e redimia ele, pagava, tirava ele daquela escravidão, dava a liberdade para ele. Redimir significa dar a liberdade. Pagava o resgate, ou liberava, tornava livre pelo pagamento do resgate. Imagine você é aquele escravo que está ali para ser analisado, e você não era o melhor dos escravos, você era o pior dos escravos, tinha cárie até no céu da boca, fedorento, sujo, com feridas, tumores no corpo. Não tinha força nem para ficar de pé.
Você era aquele escravo. O dono, seu dono, se chama o pecado. Você é escravo do pecado, e o pecado, como seu dono, lhe tratava da pior forma possível. E quando Cristo, Ele aparece, você não clama por socorro, me tira daqui. Mas como Romanos 3 diz, você começa a blasfemar contra Ele. Sai daqui, não quero, eu posso sair daqui sozinho. Um dia eu tenho esperança de sair daqui sozinho. Vou fazer coisas boas e vou sair daqui. E todos que olhavam para você diziam o seguinte: vai morrer. Não dou 3 dias, vai morrer. Já cheira mal. Mas Cristo não nos olha na condição de que estávamos muito ruins. Ele só decide de forma unilateral, de forma exclusiva dele mesmo. Eu não sei o que ele viu em mim, eu não sei o que ele viu em você, mas ele viu alguma coisa. Ele viu homens precisando da salvação. E não eram homens que tinham algo a oferecer e nunca vão ter. Escravos que, quando libertos, eles olham o tamanho das correntes, dos grilhões que prendiam ele e dizem assim: eu nunca sairia daqui. Nunca sairia daqui. E ele olha para outros escravos e diz: olha para ele, eu era como ele, mas Cristo me salvou. Cristo me libertou do meu pecado. Cristo me redimiu. Cristo pagou o meu resgate, me deu liberdade. O castigo que me traz a paz da liberdade está sobre ele agora. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Cristo nos libertou. Cristo nos redimiu do nosso pecado. E Cristo agora está dizendo isso para você, dizendo o seguinte: olha, não tenha medo, porque eu que garanto o processo. Eu que vou garantir todo o processo do início ao fim. Do início ao fim, Deus garante o processo todo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o eleito de Deus, o escravo que Cristo comprou com o seu próprio sangue? É Deus quem o justifica. É Cristo Jesus, nosso Salvador, quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22. Nos diz que agora, porém, libertos ou libertados do pecado, transformados em servos de Deus, nós temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus lhe garante também o processo. Veja como a gente é sempre passivo. Nós somos sempre o agente passivo da coisa. A passividade está em nós. É Ele que vai fazer. É Ele que faz. É Ele que faz. Por mais que eu pense que estou fazendo, é Ele que conclui em mim. É Ele que nos purifica. Ele nos liberta. Ele nos purifica. Você está vendo aqui o processo? Redimiu, libertou. Aí disse assim, vai-te embora, fica do jeito que tu está, todo sujo. Não. Ele nos redime e Ele vai nos purificar. Costumo dar a seguinte ilustração, sabe, entre numa mata. Quando você sai da mata, a mata cheia de carrapicho, sabe? E você está todo cheio de carrapicho, aquelas coisas, sabe? É ruim tirar. Cristo vai tirando os carrapichos, sabe? Da nossa vida, da nossa roupa, do nosso cabelo. Cristo vai tirando os carrapichos. Cristo vai nos purificando do pecado. Se nós estamos em progresso, se nós estamos progredindo, isso não se deve a nós. Isso só deve a Cristo. Em terceiro lugar, o resultado dessa aprovação, terceiro e último lugar, é que quando nós entendermos essa situação qual nós nos encontramos, nós veremos que fazemos parte de um povo que só pertence a Deus, só pertence a Ele. Nós fazemos parte de um povo que é exclusivamente dele. E o Senhor tem direito de fazer o que Ele quer com o que é seu. Por isso, que muitas vezes esse processo de limpar, ele vai doer. Ele vai doer muito. Ele vai doer muito. Esse processo às vezes dói muito, mas é necessário. É necessário que doa, é necessário que faça doer, é necessário que o processo seja doloroso, porque só assim nós aprenderemos. Uns mais dolorosos, outros menos dolorosos, mas acontecerá sempre um processo de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos dele. Lembra de quem nós éramos? Nós éramos nada, homens que caminhávamos para o inferno, e Cristo nos tira e nos dá vida, e agora nós vivemos para Ele. Um povo exclusivamente seu. Por isso que o apóstolo Paulo, por mais que ele fosse um cidadão romano, liberto,
Ele sempre, quando ia escrever a sua carta, ele dizia assim: olha, eu, Paulo, servo, escravo de Cristo. Ele diz o seguinte: olha, Cristo me redimiu do pecado, mas agora eu sou o servo dele. Agora eu sou o seu escravo, sou escravo de Cristo. Porque não há melhor Senhor do que Cristo. Se eu ficar liberto e achar que posso estar liberto do senhorio de Cristo, eu vou estar escravo da minha própria liberdade, e ela vai me levar por caminhos maus e tortuosos. O Senhor é o único que é capaz de dar a diretriz da nossa vida. As pessoas geralmente dizem: a Bíblia é um livro antiquado, é um livro retrógrado, é um livro que não tem nada com nada, é um livro que já é antigo. Esse livro é um livro escrito por homens. E eu olho para a vida dessas pessoas e digo: a Bíblia é a maior mentira para quem não quer praticar, de fato. Mas para quem vive, é a certeza de todas as coisas. É a certeza de todas as coisas, ela é a única que dá a garantia de todo o processo. Ah, irmão, como é que eu posso ser, irmão, uma mãe melhor? As Escrituras lhe ensinam. Ah, como é que eu posso criar o meu filho de forma adequada? A Escritura te ensina. Ah, não, mas o psicólogo renomado disse isso. Ele não sabe de nada, ele está escravo da sua própria ignorância, porque ele não sabe o que vai acontecer daqui a 3 minutos. Mas as Escrituras não. Nunca nos decepcionaremos se de fato confiarmos em Deus, na sua palavra, porque Ele garante o processo. Nele já temos o nosso sim de aprovação. Quando fazemos o processo, é garantia de dar certo. É fácil? Não, não é fácil não fazer não. Não é fácil não. Mas o resultado, ele é satisfatório. Aí você cumpre as Escrituras, e o tolo lá dizendo assim: a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, mas e tua família aí, como é que é? Só que estou no 5º casamento. Tá certo, na Escritura é livro de homens e você que está certo, no 5º casamento. Seu filho, seus filhos: mas vocês só me dão dor de cabeça. Não estavam envolvidos com droga, isso e aquilo. A Bíblia é escrita por homens, e você acha que você tem conselho para me dar? Você acha que a Bíblia está errada e acha que você está certo. Eu nunca vi uma pessoa que coloca a Bíblia em prática, de fato, dá com o cara na parede. Nunca vi. Todo o tempo eu vejo as pessoas dizendo: a minha vida foi transformada, a minha vida mudou, a minha vida é outra. A partir do momento que eu conheci a vontade do Senhor que me chamou e que eu me tornei povo exclusivamente seu, parte desse povo, a minha vida mudou. E os invejosos ficam: tu vai obedecer isso aí? É quase como se dizendo assim: eu tropecei, vem cá tropeçar também, que eu vou achar bom. Os ímpios fazem isso. Eles estão desesperados procurando uma solução.
eles correm para o inferno e puxam a sua mão e dizem: vem também. Vem também. Nós sabemos disso. A palavra se cumpre em nós. Até porque quando eles estão em apuro, sabe para onde eles correm? O livro retrógrado diz assim: me dá um conselho. O resultado da aprovação é esse, que nos tornamos exclusivamente um povo seu, zeloso de boas obras. A expressão zelosa de boas obras, ela traz a ideia de entusiasmo pelas boas obras. Você não vai fazer as boas obras, tem que fazer, você faz com alegria, com entusiasmo, você está alegre porque Cristo te salvou. Você tem paixão em fazer as boas obras. Você não faz para ser aceito, você faz porque você é aceito. Você não faz para fazer parte do povo, mas você faz porque você faz parte do povo. O povo exclusivamente de Deus, de Cristo Jesus. John Piper, ele vai dizer que o cerne do cristianismo é esse: que somos perdoados e aceitos por Deus, por termos feito boas obras, não por termos feito boas obras, mas para que possamos fazê-lo. Só Cristo nos possibilita o fazer as boas obras. Finalmente, Paulo vai dizer a Tito: olha, Tito, diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreza. Ninguém te despreza, porque quem garante todo o processo não é você. Quem garante todo o processo não é você. A aprovação toda, do início ao fim, quem garante é Cristo e não homens. Por isso que você tem que ter autoridade. Pode falar. Esse não te despreze não foi para Tito, foi mais para a igreja de Creta. Não despreze a Tito, porque Cristo é quem vai garantir todo o processo. Quem é Tito é simplesmente um vaso de barro que está sendo usado pelo oleiro. Tito não é nada, Paulo também não, mas Cristo é tudo. Cristo é tudo. Que deveria encorajar esses irmãos a buscarem isso, a buscar de fato essa verdade tão maravilhosa do Evangelho, que a cruz nos possibilita todas essas coisas, que o amor de Deus gracioso nos possibilita todas essas coisas, que se você é fraco, Jesus é forte, que se você é pecador, Deus é santo. Não é por causa de você, nunca foi. Não é porque lhe falta inteligência, nunca foi. Por causa de Cristo, só Ele. E eu pergunto para você, como é que está a sua vida, como é que está o seu coração perante essa certeza de que quem garante o processo é Cristo, não você. Sabendo de que Deus, Jesus é que vai lhe aprovar. Sabendo que a graça te educa e te aprova. E que você precisa descansar em Cristo. Como é que estamos vivendo a nossa vida? Será que temos confiado em Cristo? Será que temos
buscado em Cristo nosso consolo? Será que só em Cristo temos aliviado o nosso fardo lançado sobre Ele?